estaremos lendo o verso de número 10 e o verso de número 11. Juízes, capítulo 2, a partir do verso de número 10 até o verso de número 11. Se alguém está sem Bíblia, por favor, se aproxime para que todos possam acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que nele havia feito por Israel. Em Juízes 2, a partir do verso número 10. Verso de número 11 diz: Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Até aqui está bom. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse culto diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença nesse lugar, pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos nessa noite sair de uma maneira diferente da forma que entramos aqui. Pai, que esta palavra possa vir ao nosso coração e que possamos meditar e mudar aquilo que precisa ser mudado, restaurado, para a honra e glória do Senhor. Eu peço que o Senhor use a minha vida nesta noite. É que eu peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar sobre um tema que é muito desafiador para as nossas vidas. E eu queria pensar por que nós não somos fiéis. E aí você pensa assim: ah, pastor, mas eu sou fiel. Só que quando nós pensamos em fidelidade, nós começamos a pensar que a fidelidade não é na nossa concepção. A fidelidade é na concepção do Senhor. O que a palavra de Deus nos diz sobre fidelidade? Às vezes nós pensamos que estamos sendo fiéis dentro do nosso conceito. Muitas vezes você pode perguntar para uma pessoa: olha, você é fiel? Aí ela diz assim: olha, eu oferto lá na casa do Senhor, então eu sou fiel. Outra ele pensa assim: olha, eu vou uma vez por mês na igreja, olha, eu sou fiel, estou lá todo mês. Ou se não, alguém pensa assim: olha, uma vez por semana eu estou lá na igreja, então eu sou fiel. Ou ele pensa assim: olha, às vezes lá no almoço, na janta, eu faço uma oração, então eu estou sendo fiel de alguma maneira. Muitas pessoas têm várias concepções sobre fidelidade, cada um tem a sua maneira de enxergar. Só que a grande questão é o que Deus diz sobre a fidelidade. O que é fidelidade à luz das Escrituras? O que Deus espera de nós para que sejamos encontrados fiéis na sua volta? O texto que fala muito comigo é o texto lá de Mateus 18, quando então o evangelista diz: olha, quando o Senhor vier nas nuvens do céu, Ele não encontrará servos fiéis. E lá em Mateus 24 ele diz: por acaso o Filho do Homem achará fé na terra e alguém que seja fiel? Porque fidelidade à luz da Bíblia vai muito além de uma oração semanal. Fidelidade à luz da Bíblia vai muito além de eu ir uma vez por semana num culto à igreja. Fidelidade é muito além de eu dar uma oferta na igreja. E aqui nós estamos vendo um texto em que esse autor nos diz uma coisa interessante. Ele começa a dizer então que Moisés havia morrido e Josué já estava a ponto de morrer. E o texto nos diz então que o povo de Israel ficou a Deus dará, ficou sem liderança. Josué estava já de idade e nesse capítulo já relata a morte de Josué. E o texto nos diz então que o povo pensou o seguinte: agora não tem mais líder. Moisés se foi, Josué se foi, então agora a gente faz o que der na telha. Não precisamos mais buscar o Senhor como Josué e Moisés nos ensinaram. E o texto nos diz aqui que então aquele povo começou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. É interessante que o povo de Israel ele sempre viveu um círculo vicioso na sua história. E o círculo era o seguinte: o povo pecava. Deus trazia juízo sobre aquele povo. Aí aquele povo começava então a clamar. No meio do seu clamor, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor e enviava um libertador, um juiz, um profeta. Deus então libertava aquele povo. E por um período de tempo, até que aquele juiz morresse, aquele profeta ou aquele libertador, aquele povo seguia
às vezes o Senhor meio que ambaleando. Quando o juiz morria, o profeta morria, o libertador morria, aquele povo voltava ao pecado. Ficava anos no pecado, vinha o juízo, e aquele povo clamava de novo. Deus levantava outro juiz. E por mais de 500 anos aquele povo viveu isso. Até o período monárquico, quando então todos os reis, tirando Davi, Asa e alguns, se voltaram contra o Senhor. E aqui eles estavam nesse círculo vicioso, em que Josué havia partido, e aquele povo disse então, já que Josué não está, para que seguir ao Senhor? É interessante que a gente começa a aprender algumas coisas com esse povo. E quando eu olho para o povo de Israel, eu começo a enxergar que a nossa igreja moderna do século XXI não é diferente. Quando eu enxergo o povo de Israel, a sua conduta, o que ele vivia, eu começo a enxergar que nós muitas vezes somos o espelho de Israel também. A nossa conduta está condicionada, a nossa fidelidade está condicionada. Nós somos fiéis quando convém. Muitas pessoas são fiéis quando tudo está mal na sua vida. Quantas pessoas já me procuraram, pastor, ora por mim, que lá na minha casa está assim, assim, assado. Dá alguns meses, resolve a vida dela, ela vira um turista que nem eu acho. Eu não vejo mais a cara dela há mais de ano. Acontece outro problema e ela vem correndo. E ela diz, pastor, ora pela minha vida que eu estou com outro problemão. Quantas pessoas já me pararam na rua? Uma vez eu estava lá em Tietê, estava andando na rua, indo para a igreja, com a Bíblia no braço, uma senhora me parou e falou, pastor, quando você chegar na igreja, ora por mim. Eu falei, por que você não vai junto e ora você mesmo? E ela falou, não, eu prefiro que você ore, porque lá em casa está tudo mal, eu não vou, mas ora por mim. Eu falei, sabe que eu vou orar para você? Não para melhorar a sua vida, mas vou orar para que você se converta. Porque Deus não é alguém que você busca só quando tudo está mal. E é interessante que o povo de Israel ele era assim. Quando vinha o cativeiro, quando os filisteus os tomaram e os escravizaram, aí eles começaram a clamar. Quando os filisteus os libertaram, eles voltaram para o pecado. Depois, outra guerra, eles perderam a guerra, viraram escravos de novo. Aí eles começaram a clamar de novo. Quando Deus libertou, eles falaram, agora está tudo certo, vou viver minha vida, Deus para quê? E é interessante que nesse texto, aqui Juízes nos ensina algumas verdades sobre aquele povo, que muitas vezes você pode estar vivendo hoje. Algumas verdades que aquele povo estava vivendo na sua vida, que são verdades, infelizmente, hoje também. Olha o que o texto nos diz lá no verso de número 19, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, cultuando, adorando, e não abandonavam suas práticas nem a sua obstinação. Sabe o que aquele povo fazia? Eles tinham um arrependimento passageiro. Então, quando Deus levantava um juiz, eles se quebrantavam. Muitos textos diziam que eles faziam sacrifícios, ofertas, buscavam a Deus, choravam. Mas quando o juiz morria, aquilo tudo terminava. Era um arrependimento passageiro. Era um arrependimento só quando tudo está mal. Era um arrependimento quando convém. Quando convém se arrepender, eles se arrependiam. Mas quando não convém, eles estavam vivendo conforme o mundo. E é interessante que esse arrependimento passageiro, ele envolve um círculo vicioso na vida de alguém. Ele só busca a Deus por interesse. Ele só busca a Deus por um momento. Você já viu aquelas pessoas que estão no culto, choram que nem criança? Saiu da porta da igreja, ela já está fazendo o que dá na telha dela. Já está vivendo tudo que o mundo oferece. Depois de outra oportunidade, ela chora como criança de novo. E ela só se arrepende por um dia, e muitas vezes por menos. Ou ela só se arrepende quando vem consequências na sua vida. O texto diz aqui que aquele povo ele se arrependia por um instante, por um período de tempo, mas o seu coração pelo mundo falava mais alto. Infidelidade é exatamente isso. Você já pensou você se relacionar com alguém que ele chega para você e fala, olha, eu
te traí, você me perdoa? Aí você fala, perdoo. Depois de uma semana ele chegou, olha, não aguentei de novo, eu te traí de novo, você me perdoa? Aí você chega, eu perdoo. Passa 2 semanas, olha, eu traí de novo, não aguentei, você me perdoa de novo? Passa 1 mês, olha, quero dizer que aconteceu de novo, você me perdoa de novo? Eu estou arrependido. Você olhar para essa pessoa e dizer, olha, meu filho, vai procurar outra turma, você não se arrepende de nada, você não busca nada. Essa é a ideia. Muitas pessoas estão assim na sua vida. Hoje ela se arrepende, amanhã ela está fazendo de novo. Ela se arrepende por um instante, por um momento, por uma circunstância, por um interesse, mas o seu arrependimento não é genuíno diante de Deus. E aquele povo fazia exatamente isso. Eles se arrependiam por um momento apenas para cultuar a Deus, mas o seu coração estava em ídolos, o seu coração estava no pecado, o seu coração estava no mundo, o seu coração estava em fornicação, em adultério e tudo mais que você imaginar. É por isso que muitas pessoas vivem infiéis diante do Senhor, porque ela não se deixou ser transformada ainda. Ela não teve um arrependimento genuíno. Quando nós vamos para a Escritura diz que alguém que se arrepende, esse dá fruto, esse muda a vida, esse transforma, ele traz uma conversão para a sua vida, 360 graus. As pessoas elas se arrependem pela metade. E é interessante que uma coisa que fala muito comigo nesse texto, é que o texto diz que aquela geração inteira se corrompeu diante do Senhor assim que Josué morreu. O mesmo povo que disse a Josué que seria fiel, o mesmo povo que dizia pela sua boca que ia servir ao Senhor, que os libertou do Egito, é o povo que não esperou nem um minuto para ser infiel ao Senhor. Sabe o que é uma pessoa assim? Pessoas assim são aquelas que ficam procurando uma oportunidade para pecar. Tem uma grande diferença. Tem aquela pessoa que ela luta contra o pecado e na sua falha ela cai em um erro e depois se arrepende. Agora tem aquele outro que ele procura a primeira oportunidade para pecar, ele fica caçando uma circunstância e quando ela aparece ele peca. Aquele povo só ficou esperando Josué morrer. Ele falou, é só ele morrer que a gente desvia, é só não ter mais ele que eu vou cair no mundo. E tem muitas pessoas que ela é assim, ela passa todo dia procurando oportunidades de pecar. O pecado já está tão enraizado na sua vida, ela já perdeu tanto o temor de Deus, que ela passa todos os dias procurando oportunidades de pecar, e ela não teme as consequências diante de Deus. E aí nós começamos a ver hoje uma igreja brasileira que não se arrepende de verdade. Você quer fazer um teste na sua vida se você tem se arrependido de fato? Olha os seus frutos, olha o que você tem gerado, o que tem mudado de fato na sua vida. Muitas vezes é fácil nós chegarmos diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa. Outra grande diferença é eu mudar os conceitos da minha vida. Outra grande diferença é eu dar frutos com esse arrependimento. Outra grande diferença é a glória de Deus brilhar na minha vida através desse arrependimento. E aí nós começamos a enxergar que Israel, ele levou muitas consequências na sua vida por causa desse mal que estava no seu coração de não se arrepender genuinamente. Aí muitas pessoas se perguntam, por que a minha vida está um caos? Por que eu não consigo ser fiel ao Senhor? Por que eu não consigo me firmar? Por que isso? Por que aquilo? E eu digo para você que o grande segredo está aqui. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrado e quebrantado na sua presença. Antes, Ele concede graça aos humildes de coração. Agora eu queria dizer outra coisa para você. Está lá no verso 6, olha o que o texto continua nos falando aqui. Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué, dos anciãos que sobreviveram a ele, que havia visto grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel.
idade de 110 anos. Sabe o que estava acontecendo aqui? Além do arrependimento não genuíno, aquele povo estava cultuando ao Senhor de maneira imprópria, cultuando ao Senhor de qualquer jeito, indo na presença de Deus sem um culto de sacrifício vivo, agradável e santo. O texto diz que a vida inteira Josué, aquele povo cultuou. Mas de que maneira eles cultuaram? Nós podemos medir esse culto através dos frutos daquele povo. Porque se o culto deles era verdadeiro, mesmo Josué morrendo, eles iam continuar. Eles iam continuar cultuando. Eles iam continuar buscando a presença de Deus. Eles iam continuar fazendo sacrifícios. Mas o texto diz que eles ofereceram culto ao Senhor até o ponto que Josué morreu. Depois acabou o culto. Sabe o que estava acontecendo com aquele povo? Eles tinham uma liturgia e não um culto. Santo, vivo e agradável a Deus. É um povo que cresceu numa tradição oral, aprendendo que deveriam cultuar a Deus. Mas eles não deixaram que esse culto transformasse a vida deles. Eram pessoas que estavam ali apenas para oferecer um ritual ao Senhor. E aí nós começamos a entender que o texto diz que até os anciãos que lutaram junto com Josué após a sua morte se corromperam diante do Senhor. E aí o que eu aprendo com isso, com essa verdade? Eu aprendo que muitas pessoas não sabem oferecer um culto ao Senhor. Muitas pessoas não têm oferecido um culto santo, vivo, agradável diante da presença do Senhor. Nós vemos igrejas sem temor ao Senhor, pessoas que não sabem cultuar ao Senhor. A impressão às vezes que nos dá é que as pessoas vão à igreja, parece que elas estão numa festa de 15 anos, em que ela vai lá apenas para se divertir. Tem pessoa que não vê a hora do culto acabar para se confraternizar e contar a piada do dia. Ela não vai para oferecer um sacrifício santo, puro, agradável e vivo diante do Senhor. Tem pessoas que o culto dela é pelo WhatsApp, ela louva a Deus teclando. No meio do culto ela está lá teclando. Eu acho que ela está louvando ao Senhor através de mensagens. Não está oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E é por isso que a nossa fidelidade é passageira, porque nós não estamos nos alimentando espiritualmente. Nós não temos muitas vezes prazer de estar aqui. Eu vejo pessoas com uma cara amarrada chegando na igreja, parece que ela está com um chicote atrás, alguém batendo e empurrando ela para a igreja. Eu disse uma vez para alguns jovens, eu falei o seguinte: eu já assisti jogo de futebol com vocês, e tinha um monte de corintiano lá. E eu falei, engraçado, quando o Corinthians joga, você pula, grita, esperneia, xinga, torce. Quando faz um gol, dá aquele berro. Mas quando chega na igreja, está com uma cara amarrada que parece que vai matar um. Não consegue nem dar um glória a Deus no Senhor. Sabe o que é interessante? As pessoas acham que bater o cartão na igreja, ela está sendo fiel ao Senhor. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se nós não viermos aqui com o coração aberto, fiel, verdadeiro, genuíno, para sairmos daqui transformados, nada disso adianta. Para Deus é apenas um ritual. E às vezes você pode estar anos na sua vida fazendo um ritual. Você pode estar anos na sua vida vindo à igreja com um coração longe do Senhor. Você pode estar anos na igreja e muitas vezes não ter sido transformado por esse culto. Às vezes o teu culto não passa do teto. Aquele povo estava junto com Josué, mas com o seu coração longe do Senhor. Eu pergunto para você: será que o Senhor tem falado com você? Você sai ouvindo a voz de Deus? Você sai quebrantado com uma palavra? Você se quebranta com um louvor? Você sai daqui com vontade de falar desse evangelho a outras pessoas? Você sai daqui com o coração aberto para que o Senhor ensine você? Ou você entra e sai daqui da mesma maneira, longe do Senhor? O que eu mais vejo é pessoas vindo na igreja, saindo daqui sem ser transformadas pelo evangelho. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Todos aqueles anos de culto junto com Josué não resolveu nada na vida deles. Eu digo para você, e eu assino embaixo nisso, que nós vamos ter uma vida transformada
quando nós viemos na presença do Senhor com o coração aberto. Eu gosto muito do Salmo 86, que o salmista diz: Senhor, melhor está um dia dos seus atos do que 1000 em outro lugar, porque a tua presença é tudo. O salmista dizia que é melhor estar um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Tem pessoas que estão dizendo ao contrário: Senhor, é melhor estar um dia em outro lugar do que 1000 na sua presença. Tem pessoas dizendo totalmente ao contrário. E sabe o que eu digo para você? O meu desejo, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou comigo também. O meu maior desejo é que você venha prestar um culto santo, vivo e agradável diante do Senhor. Você não fique preocupado com confraternização, você não fique preocupado com piada, você não fique preocupado com o seu celular, mas você fique preocupado em prestar um culto santo, vivo e agradável ao Senhor. E aí nós começamos a entender que muitas pessoas têm feito isso na sua vida. Agora você de ver outro ponto com você que está no texto, lá no versículo 1 em diante. Olha o que o texto diz: O anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi a vossos pais com juramento. E vos disse: Nunca desfarei minha aliança convosco, e vós não fareis aliança com os habitantes dessa terra. Pelo contrário, derrubarei os seus altares, mas não obedecesse a minha voz. Por que fizesse isso? Por isso eu disse: Não os expulsarei da vossa presença, não serão vossos adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vós. Depois que o anjo do Senhor falou isso, todos os israelitas e o povo chorou em alta voz. Olha o que o texto diz. Uma coisa que é interessante, que uma pessoa infiel, sabe o que acontece na vida dela? Ela é ingrata diante do Senhor. Mesmo o Senhor fazendo grandes coisas na sua vida, ela não é tocada. Olha o que o texto diz: o anjo vem ao povo e diz: Olha, não fui eu que libertei vocês do Egito? Não foi o Senhor com mão forte que fez grande livramento entre vocês? E poderia acrescentar muitas coisas. Não foi o Senhor que abriu o mar vermelho, que fez uma nuvem guiar vocês, uma coluna de fogo à noite para aquecer, que fez cair maná, que fez 31 reis serem destruídos para habitarem uma terra? E aí o texto diz: não foi o Senhor que fez tudo isso? Aí o texto diz: por que vocês, vendo os milagres do Senhor, ainda estão com o coração longe do pecado? Sabe o que é interessante? Uma pessoa que é infiel ao Senhor, que está com o seu coração longe, por mais que o Senhor faça grandes coisas na sua vida, ela não é tocada, ela não enxerga a fidelidade de Deus, ela não é grata, ela não corresponde a essas bênçãos. Pelo contrário, aquele povo, ele murmurava. Deus mandava o maná e eles falavam: Senhor, por que o Senhor não fez ter carne? Tinha carne e eles falavam: Senhor, mas lá no Egito tinha cebola. Deus mandava cebola e eles falavam: Senhor, mas lá tirava fresca. Aquele povo estava com o seu coração longe. Sabe o que é interessante? Às vezes o Senhor tem nos dado tantos livramentos e nós não conseguimos ser fiéis ao Senhor. Se você olhar o ano que passou, 2015, o quanto o Senhor te livrou, o quanto o Senhor te abençoou, o quanto o Senhor fez maravilhas na sua vida, e às vezes mesmo assim você está com o coração longe dele. Mesmo assim, você não serve a Ele com fidelidade. E aí nós começamos a enxergar que a nossa sorte é que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs da nossa vida. Você imagina se o Senhor tratasse você muitas vezes como você serve a Ele? O que ia acontecer com a sua vida e com a minha? Você imagina se o Senhor olhasse para você e falasse: agora em diante vou tratar Ele como Ele me serve? Como que você seria tratado diante do Senhor? E aí eu começo a entender uma coisa, que olhando os livramentos do Senhor e tudo que Ele faz na nossa vida, nós deveríamos ser constantemente gratos diante dele. Nós deveríamos acordar todas as manhãs demonstrando o nosso amor. E eu vou mais além. Mesmo que o Senhor não fizesse nada, só a salvação em Cristo Jesus já é tudo na nossa vida. Só o fato do Senhor tirar a sua alma do inferno e te dar uma salvação eterna
Ele já fez tudo. E mesmo assim, nós estamos com o coração longe. Aquele povo viu milagres e após milagres. E mesmo assim, eles se voltaram contra o Senhor. E eu digo para você nessa noite, não é tempo muitas vezes você olhar a vida cristã com outra ótica. Não é tempo de você começar a enxergar a fidelidade de Deus na sua vida. Não é tempo de você viver uma vida de gratidão. E você corresponder a tudo que o Senhor tem feito a você. Eu imagino se todas as pessoas servissem ao Senhor de um coração grato, onde estaria o mundo? John Wesley disse uma frase que marcou minha vida num livro que eu li. John Wesley dizia o seguinte: ele falava, olha, me dê 100 homens, apenas 100, que vivem uma vida de oração, que são fiéis ao Senhor e que amam Ele sobre todas as coisas. E ele dizia, com esses 100 homens eu vou mudar o mundo inteiro. Com apenas 100 homens assim. Aí nós perguntamos por que a igreja hoje não é relevante, por que a igreja não transforma vidas, porque nós não somos fiéis ao Senhor. Eu estava lendo um censo esses dias. A igreja evangélica brasileira é a igreja que mais cresce. A igreja é a religião no país que mais cresceu. E a perspectiva daqui a 20 anos é que 70% a 80% do Brasil seja cristão protestante. Aí eu pensei comigo, o que adianta os evangélicos serem a religião que mais cresce no Brasil, se eles não mudam o Brasil? O que adianta os evangélicos crescerem com falso evangelho, com falso coração, com uma falsa fé? Não vai resolver nada. Se a gente pensar, olha o caos que o Brasil está, mesmo os evangélicos crescendo, sendo a maior religião do país. O que tem resolvido isso? E a grande resposta é, porque nós estamos ainda infiéis ao Senhor. Olha o que um coração fiel faz. Josué era um só homem, e o texto diz que Josué sozinho conseguia influenciar toda uma nação. Tanto é que depois da sua morte o povo se voltou contra o Senhor. Um homem apenas fiel conseguiu fazer tudo isso. Aí eu pergunto, que todos nós juntos não faríamos? Agora o texto nos diz lá, no versículo 21 e 23, acompanhe comigo, por favor. O texto diz, não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Farei isso para provar a Israel, para ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele como seus pais o fizeram. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra, e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Sabe o que alguém fiel faz? Ele não passa na prova. O texto diz aqui, olha, o Senhor vai provar Israel, eu vou provar essas pessoas, vou deixar povos pagãos que não foram destruídos por Josué na conquista no meio deles, para provar a sua fé e ver se eles são de fato fiéis. E quando nós conhecemos a história do povo de Israel, quando você vai um pouco mais adiante, você vai ver que esses povos que ficaram no meio do povo foram os povos que influenciaram Israel a pecar, foram povos que levaram ídolos diante de Israel, porque aquele povo não passou na prova do Senhor. Sabe que alguém fiel é aquele que espana na primeira prova que Deus coloca para ele. No primeiro empecilho de fé, ele sai correndo. Na primeira dificuldade, ele murmura. Na primeira prova que Deus dá, ele é o primeiro a correr. Ele não é fiel ao Senhor. Eu estava vendo uma história de uma igreja no Rio de Janeiro, que alguns irmãos, alguns diáconos, se reuniram, eles estavam fazendo um culto de missões sobre igreja perseguida. E aí eles fizeram o seguinte, eles falaram assim, vamos nos vestir de traficantes, colocar capuz na cabeça, vamos pegar algumas armas e vamos entrar no meio do culto. Eles fizeram um combinado, e vamos assustar o povo para ver se esse povo é fiel. E aí eles entraram, colocando uma arma na cabeça dos cristãos. Um deles pegou o microfone com capuz e disse,
disse: olha, eu vou fazer uma prova aqui, eu dou 5 minutos para quem quiser negar a Jesus sair para aquela porta. E ele falou assim: eu não gosto de cristão, depois de 5 minutos quem ficar aqui eu vou matar. Antes dele terminar o matar, já tinha irmão virando a esquina. Quando ele terminou a frase, já tinha irmão botando feijão no fogo, já preparando o almoço. E quando ele terminou os 5 minutos, 2 irmãs, 2 senhoras que estavam sentadas numa fileira, se levantaram, foram até aqueles homens, se ajoelharam e falaram: vocês podem me matar, porque a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Aqueles homens tiraram o capuz e abraçaram aquelas irmãs e falaram: vocês de fato são fiéis ao Senhor, porque vocês passam a mão. Sabe o que é interessante? Aquele povo, na primeira prova que Deus colocou a eles foram longe da presença do Senhor. E eu pergunto para você, nessa noite, será que você é fiel na prova? Tudo que Deus tem te provado, você tem sido fiel? Eu gosto muito de um texto lá em Hebreus 11, os heróis da fé. E depois no final do capítulo, o autor coloca: e esses homens mudaram reinos, levantaram reinos, passaram a fio de espada, perseguição, tribulação, deram a sua vida. E o autor dos Hebreus diz: e esses homens, o mundo não foi digno que eles pisassem nessa terra. O mundo não foi digno por tudo o que eles fizeram. Aí eu pergunto se você é um herói da fé, se você vai estar escrito o seu nome lá em Hebreus 11 também. Você vai ser conhecido como alguém que passa a prova, alguém fiel ao Senhor. Ou você é daquele que na primeira você já está reclamando, na segunda você já está correndo, e na terceira você já está longe do Senhor. Um homem que eu admiro muito, eu estava vendo a série dele, que toca muito no meu coração, se chama José. José, não houve tribulação que fizesse José perder a sua fé. José foi fiel no poço, José foi fiel como escravo na casa de Potifar, José foi fiel na prisão, José foi fiel como governador do Egito. E o texto diz que todos os dias de José foram 110 anos e andou José na presença do Senhor todos os seus dias. Sabe por que nós somos pessoas irrelevantes muitas vezes? Porque na prova a gente não aprende do Senhor. E sabe o que eu tenho aprendido na minha vida cristã? No momento de tribulação e de prova, são os momentos que mais o Senhor nos ensina. São os momentos que mais o Senhor toca na nossa vida. São os momentos que mais o Senhor transforma as nossas vidas. E nós não somos transformados porque não passamos a prova. Nós somos fiéis ao Senhor. Eu gostaria de encerrar o último ponto com vocês, lá no versículo 17. Olha o que o texto diz: entretanto não deram ouvidos aos seus juízes, pois se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Logo se desviaram do caminho em que seus pais haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. Aí o texto diz: o Senhor tinha compaixão deles, em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e os afligiam. Sabe o que o texto diz? Que aquele povo não ouvia a voz de Deus. A sua infidelidade era tanta que o texto diz que Deus levantava um juiz, Deus levantava um homem dele no meio do povo, um profeta, e aquele povo não ouvia, continuava no seu caminho de perdição e de pecado. Aquele juiz pregava e aquele povo não temia a sua pregação e continuava no seu pecado. Sabe o que uma pessoa infiel ela faz? A pessoa infiel é aquela que ela confronta a Bíblia, ela não deixa ser transformada pela Bíblia. Você chega para ela e fala que ela está em pecado, ao invés de ela ouvir, ao invés de ela se quebrantar, ela confronta. Você já viu isso? Teve uma jovem que eu fui conversar com ela, baixinha, tinha uns 15 anos. Fui conversar com ela e falei: você não pode fazer isso. Ela olhou para mim, apontou o dedo para mim e falou: quem é você? Pastor nenhum.
me repreende. Quem é você? Deu aquele showzinho ainda. Pastor Leão me repreende. Teve outro jovem que eu cheguei para ele também, aquele rapaz, você está longe do Senhor, volta ao seu caminho. Ele falou, eu não quero saber, eu vivo na minha vida do jeito que eu quero. Você já viu pessoa que está longe do Senhor? Ela não aceita a palavra, ela não aceita a repreensão. A palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro. Ela continua o seu curso de pecado. E sabe o que mais tem acontecido em nossas igrejas? Pessoas que ouvem a palavra de Deus, levantam, vão embora e continuam da mesma forma. Elas não ouvem, elas não se transformam. A palavra de Deus não entra no coração dela. E ela entra dia após dia, ano após ano, igual, longe do Senhor. E Deus levanta homens para falar, tem misericórdia, dá oportunidades. E o coração dela está longe do Senhor. E sabe o que eu digo para você? O texto diz que aquele povo, Deus levantou um juiz, levantou outro juiz, e os anos se passaram, veio o período monárquico e aquele povo não se consertou. Até o dia que Deus então falou, agora basta. Esse povo vai para o cativeiro e lá ele vai ficar por causa do seu pecado. Sabe o que acontece na nossa vida? Deus nos dá oportunidades de sermos fiéis. Deus nos dá oportunidades de sermos transformados. Deus levanta pessoas para falar com você. Deus usa a palavra dele para falar com você. Mas vai chegar um tempo em que o juízo de Deus vai chegar. Chegou um tempo em que Deus olhou para Judá e falou, agora chega, eu não vou levantar mais ninguém, esse povo vai para o cativeiro. Aí entra as lamentações de Jeremias, chorando, porque aquele povo então estava sentenciado a uma escravidão por causa do seu pecado. Deus não ia voltar mais atrás. Eu digo para você que hoje é tempo de a gente ser transformado, hoje é tempo de a gente ser mudado. Deus dá mais uma oportunidade da palavra dele vir ao seu coração. E às vezes você pode pensar assim, como foi meu ano de 2015? Às vezes você pode pensar que seu ano foi péssimo, longe do Senhor, com o coração longe. Você pode olhar para a sua vida e dizer, eu fui infiel. Mas Deus está dando a oportunidade para você, para esse ano 2016, você ser diferente. Deus está dando a oportunidade para esse ano, você deixar que a palavra de Deus fale ao seu coração e você se transforme, para que você venha nesse lugar e tenha prazer de estar aqui. Você venha nesse lugar para amar o Senhor. Você venha nesse lugar para ser transformado por Ele. Você ouça palavras que vêm de encontro ao seu coração e Ele te ache fiel. E que Ele use a sua vida. E eu digo para você que Deus deu a oportunidade de ajudar e Deus nos dá a oportunidade também. E eu convido você a meditar nessa palavra. Se você quer sair hoje daqui diferente, se você quer sair daqui hoje transformado pela voz do Senhor. Nos últimos dias, nessa semana, eu tenho meditado muito como está a minha vida desse ano, o que eu preciso mudar. E você fala muito com o meu coração. Às vezes a gente acha que está bem. Então você faz uma análise e você vê tanta coisa que você está errado. Tanta coisa que você precisa ser diferente. Tanta coisa que você precisa ser transformado. Eu convido você a se transformar. Vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos um momento. Nesse momento eu gostaria de convidar você, se você quiser fazer uma oração. Sinceramente, eu não sei como está seu coração, a sua vida, seu altar diante do Senhor. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Às vezes pode ser que você esteja longe do Senhor como aquele povo está. Você está aqui fisicamente, mas o seu coração está longe. E eu convido você a nesse momento buscar o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor está atento à oração. E o Senhor nos diz que Ele nos perdoa de uma maneira incondicional. Que Ele está pronto a nos perdoar, nos transformar. Eu gosto daquela parábola do filho pródigo. No final da parábola, o pai estava no caminho esperando o filho voltar, o abraçou. E eu penso que é assim que Deus está querendo nos transformar, querendo se relacionar de uma maneira real e verdadeira com Deus. Se você está sempre comigo, você vai orar e pedir que o Senhor transforme a sua vida, o seu coração, te restaure, para que esse ano você viva para a honra e glória dele, em nome